Quase acabando, meu querido, daqui a pouco estamos em casa. Página 167, questão 11. Página 167, questão 11 da nossa apostila. Falava o seguinte: o gráfico P versus V representa as transformações experimentadas por um gás ideal. A pressão está em Newton por metro quadrado, sistema internacional, e o volume está em metro cúbico, sistema internacional, então não tem que me preocupar com as unidades. Essas são as transformações representadas no gráfico AB e BC. No ponto A, o volume era 1 metro cúbico e a pressão era 10 Pascal, ou Newton por metro quadrado. No ponto B, o volume era 2 e a pressão passou para 30. E no ponto C, a pressão se manteve constante, transformação isobárica, mas o volume foi para 4. O trabalho mecânico realizado pelo gás durante a expansão A até C é em joules. Acredita que um dia desse eu fiz essa questão? E aí fiz assim, ó. Ah, galera, é só calcular a área do gráfico. É um trapézio. Fui lá, joguei os dados e... Isso aí não é um trapézio, né? Concorda comigo? Aquele de cima é um trapézio. Isso aqui é um retângulo, né? Os dois juntos não formam um trapézio, certo? Como que é? Se tu fizesse a área do trapézio, tu arredondasse, daria certo. Sério? Mas por sorte, né? Pode. É, isso aí. O importante é o seguinte, ó, eu na idade de vocês, sabe o que eu fazia? Eu transformava a figura em áreas conhecidas. Por exemplo, eu acho que eu faria a área desse cara aqui, a área desse cara aqui de baixo e a área do triângulo, e somaria. Eu evitava fazer uma área de uma figura mais complexa, certo? O importante é tu lembrar que o trabalho é igual à área do gráfico. A maneira como tu vai calcular a área, né, tem N técnicas que tu pode fazer que deixa mais confortável. Vou fazer então área 1 mais área 2 mais área 3. Tem N maneiras de fazer. Depois eu vou até fazer o trapézio só para comparar. Área 1, base vezes altura, concorda comigo? A base vai do 2 até o 4, portanto 2. E a altura vai do 10 ao 30, portanto 20. Área 2, base vezes altura. A base vai do 2 até o 4, que é 2. E a altura vai do 0 até o 10, que é 10. Errei. Eu disse que a área 2 é toda essa parte de baixo, né? Então a base é do 1 até o 4. A base é 3. E a altura é 10. Área 3 é um triângulo. Área de triângulo, base vezes altura sobre 2. A base vai do 1 ao 2, que é 1. A altura vai do 10 ao 30, que é 20, sobre 2, já que é um triângulo. 40 mais 30, 10 por 2, 20 por 2 dá 10, 10 vezes 1, 10. O trabalho realizado pelo gás, 80 joules. O trabalho é igual à área. Letra E. Se a gente fosse aproximar isso por um trapézio, a aproximação seria aqui assim, concorda comigo? Certo? Realmente essa área é pequenininha, né? Se não tiver nenhum valor próximo de 80, eu concordo contigo que vai dar próximo. Certo? Show de bola. E pediram na sequência a questão 14, lá na página 168. Página 168, questão 14. É 14, né? URGS. Era 14 mesmo? A um gás mantido a volume constante são fornecidos 500 joules de calor, Q igual a 500 joules. O que ele quer dizer com volume constante, hein? O que isso interfere na minha vida, um gás de volume constante? O que é nulo? O trabalho. O trabalho é nulo. E já que o trabalho é nulo, por ser uma transformação isocórica, já posso jogar a primeira termodinâmica. Né? Deixa eu ler a pergunta primeiro. Em correspondência, o trabalho realizado pelo gás e a variação de energia interna são, respectivamente, o trabalho já sei, sério. Agora vamos para a variação de energia interna. O ΔU é Q menos W. O calor é 500, o W é 0, lógico que a variação de energia interna é 500 joules.
não pôde converter esse calor em trabalho, quer dizer que tudo ficou aprisionado dentro dele, variando a sua energia interna. Então 0 e 500. O delicado era ter percebido que o volume constante leva o trabalho nulo. Afinal, o trabalho é P vezes ΔV, né? Se a variação do volume é 0, o trabalho também é 0. Show de bola. Letra E. Ótimas questõezinhas. Bem dentro do que a gente esperava em termodinâmica. Quem dá mais? Tem uma aqui? Aí atrás também tem mais? Ali? Show. Você vai gostar, galera. Muito obrigado, não. Muito obrigado. E olha que eu vejo um monte de contos, rabiscos, eu estou muito feliz. Vejo que a galera estudando mesmo. Coisa linda! Página, acho que eu vou fazer para o pessoal aqui da frente. Em página 169, vamos fazer a 21 URGS. Pagas os impostos maiores do mundo, né? Tem que fazer uma federal mesmo, pegar tudo de volta. Fazer teu doutorado de graça lá. Aí sim começar a ganhar dinheiro e ter uma vida um pouquinho melhor. O dinheiro paga a felicidade, a gente manda comprar. Página 169, questão 21, pouco capitalista. URGS. Quando são transferidos 100 joules de calor a um gás ideal, este gás realiza um trabalho conforme indicado no gráfico depressão versus volume. Mais uma vez deu o gráfico da pressão, Newton por metro quadrado, sistema internacional, Pascal, volume metro cúbico. Oba, não preciso me preocupar com as unidades. Ele chamou de I, esse estado inicial, e de F, o estado final. O volume foi de 1 para 5, enquanto a pressão se manteve constante em 20 Pascal. E ele falou que esse gás recebeu 100 joules, né? São transferidos 100 joules de calor para o gás, que é igual a 100 joules. Qual a variação de energia interna do gás do estado inicial ao estado final? Ele quer o ΔU. Pela questão anterior, se eu quiser o ΔU, eu tenho que ter o Q e tenho que ter o W. O Q foi fornecido no enunciado, quantidade de calor, 100. E como é que eu calculo o W? Vamos? Área do gráfico. Nesse caso específico, eu até poderia usar P vezes ΔV, né? Por que nesse caso eu posso? Parabéns, garota, porque a pressão é constante. Então, nesse caso, daria para usar a fórmula sem problema nenhum. A pressão é 20 e é constante, por isso que eu posso usar. E a variação do volume é o volume final menos o volume inicial. 5 menos 1. Peraí, fazendo 20 vezes 4, eu estou calculando a área dessa figura, né? Então, tu vê como a fórmula dá o mesmo resultado que a área, só porque a pressão é constante. 20 vezes 4, 80 joules. Como o gás se expandiu, foi uma expansão, o trabalho é positivo. O calor é 100 e o trabalho é 80. 100 menos 80, conseguimos uma variação de energia interna de 20 joules. 20 joules, letra B. 25. Na mesma tocada, questão 25, página 169, URGS. Um gás ideal sofre um processo em 2 etapas, conforme ilustra o diagrama P versus V. Dele, diagrama P versus V. Ó, o cara fez as isotermas, que eu te recomendo treinar. Uma isoterma, fez outra isoterma e representou as seguintes transformações. Representou uma expansão isotérmica primeiro e depois apresentou uma transformação isocórica, volume constante, um aumento de pressão isocórica. Ele me alertou, né, que tanto essa quanto essa são isotermas. Na etapa A, ele aumenta seu volume em uma expansão isotérmica, como eu disse. Ao passo que na etapa B, ele é aquecido a volume constante. Aumentei a pressão com volume constante, a única explicação é que aumenta a temperatura, claro. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas na afirmação seguinte. Na etapa A, a energia interna do gás, essa é a etapa A, daqui até aqui é a etapa A. Se é isotérmica, o que aconteceu com a energia interna do gás? Fica igual a gente viu na aula passada, que a energia interna do gás depende do número de mols, da constante do universal,
ele continua. Ao passo que na etapa B, a energia interna do gás, como a temperatura aumentou, pensa, né? Como é que um gás que tem o mesmo volume vai sofrer maior pressão? Só se as moléculas ficarem mais agitadas. E isso só tem explicação com o aumento de temperatura. Por isso que eu saí de uma isoterma mais baixa, fui para uma isoterma mais alta, maior temperatura. Se esse númerozinho aqui aumenta, o U aumenta. Então a energia interna aumenta. Permaneceu constante porque a temperatura ficou constante e aumentou na etapa B porque a temperatura aumentou. Então aumenta. Permanece constante e aumenta. Letra B. Show de bola. Aí na frente agora, hein? Vamos ver.